Fala galera Smart, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos receber aqui nosso mentorado Leandro Bonafé. Ele está com cerca de 80 arrematações. A gente vai bater um papo com ele aqui. 80 arrematações. Ele entrou ano passado na mentoria, na turma 17, mais ou menos ali no meio do ano. E hoje, aí, um pouco mais de um ano depois, já tem 80, isso mesmo, né? 80 arrematações de imóveis, não é carro, não é bem de valor baixo, não. Imóveis, 80 arrematações é muita coisa. Para chegar nesse nível, tem que ter um conhecimento muito bom em todas as áreas. É quase que um conhecimento empresarial, montar uma empresa para poder gerir tantos imóveis. Então a gente vai receber hoje aqui o Leandro, ó, já está na área aí, ó. Bom dia, Bom Pierre. dia, Leandro. Tudo bom? Tudo bem? Bom dia a todos. Ó, legal demais estar te recebendo aqui novamente. Nós já fizemos uma live no início do ano, mas de lá para cá você fez mais de 50 arrematações. Legal demais. Então a gente vai querer aqui saber o que mudou, se já estava bom, como que o negócio ficou melhor ainda. Mas antes de entrar aí nesses detalhes, muita gente aqui, seguidor novo, não conhece ainda, né? O Leandro, né? Então comenta um pouquinho quem é o Leandro, né? Qual sua formação, sua área de trabalho, se você já exercia alguma atividade relacionada a imóvel, e como é que você chegou no mercado de leilão? Bom, Pierre, na verdade eu sou engenheiro civil, tá? Eu tenho 20 anos aí de formação e de trabalho na área da engenharia e sempre gostei muito dessa parte de reformas, vamos dizer, de compra de imóveis, negociações. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E em 2020, final de 2022, eu comecei a me interessar né, e comecei a pesquisar sobre leilões, né? Até fiz alguns cursos fora e aí estava tendo bastante dificuldade. Aí eu acabei, no final de 2022, começando e eu arrematei sozinho 13 imóveis, tá? Eu comecei ali, arrematei primeiro um, depois fui para o segundo, fui para o terceiro, né? Mas eu sentia muita dificuldade, tá? E aí que veio as conexões. Eu conheci então o Gilson, que é da turma 1 da Smart, que me indicou então a Smart. Diz, ó, Leandro, conversei com ele, né? Pediu algumas dicas sobre leilões. Ele disse: ó, tu quer ir para outro nível? Faz a mentoria da Smart. E aí eu entrei para a mentoria. E na mentoria eu comecei a fazer muitas conexões. Aí comecei a fazer muitas conexões, comecei a mostrar um pouquinho a minha expertise na área de reformas, na área de principalmente também de localização de imóveis, né? Que a gente depois até eu tenho uma situação interessante de uma localização para contar. E aí no início do ano ali, então, do ano passado, na metade do ano ali, eu entrei para a turma 17 com três arrematações. E aí o negócio foi, né? Só aconteceu. Nesse mesmo tempo ali, a gente acabou arrematando, garimpando um imóvel em Canoas, tá? Numa casa que realmente foi a live que a gente fez falando desse imóvel no início do ano, que também tem uma história bacana. E esse imóvel acabou dando um pouquinho de visibilidade. Eu comecei a mostrar meu trabalho, né, para o pessoal. A gente tem no grupo nosso, a gente tem o pai da criança, né? Porque como tem muita coisa, a gente sempre deixa alguém responsável por determinado imóvel. E eu acabei ficando como pai da criança dessa casa de Canoas. E aí o negócio foi acontecendo, ali próximo de setembro, eu tive um convite assim que foi a melhor coisa que aconteceu, que foi um convite para participar do grupo, o grupo do Gilson, então, do Guilherme e do Zé, tá? Que é o nosso G4. Eles me convidaram então para participar do grupo e aí então foi a virada de chave. A gente começou a garimpar muito, comprar, reformar, e aí desleixou mesmo, o negócio aconteceu. Bom demais, olha.
Legal demais aí a história, né? Já é da área imobiliária, mas não no sentido de leilão, de compra e venda, mas por formação aí da parte de engenharia. Então já tinha ali um interesse por imóvel. Aí fez um curso antes das marchas, né? E fez algumas arrematações ali. Depois entrou nas marchas, engrenou. Fez parceria aí com o Gilson e com o Guilherme, Zé Eduardo. Inclusive, nossa primeira cotização, se eu não me engano, com mentorado, foi com o Gilson e com o Zé Eduardo. Se eu não me engano, aqui é um imóvel lá em Recife. Uma baita de uma arrematação. E a partir dali a gente viu que o negócio de cotizar realmente dá certo. Foi a primeira cotização que não foi eu, Renan e Pedro junto, né? Foram com mentorados. E dali, ano passado, todas foram assim, com mentorados. Legal demais aqui. Fizemos uma live no início do ano, né? Que você falou desse imóvel de Canoas, que você fez uma reforma, ficou lindão. Agora de lá para cá foram 50. Então, mais 50, né? Você já tinha 30, então tá com 80. É muita coisa. Não vai dar para falar de todos eles aqui, mas você tem alguma história mais diferente? É que falar o básico não vai agregar tanto, né? Mais atípica, tanto positiva quanto negativa, né? Alguma coisa aí para falar desses imóveis para gente? Tenho sim. Ó, na verdade, o que que aconteceu? Ó, foi bem interessante. Quando na verdade, eu tinha três, entrei ali junto com o pessoal, entrei para Smart, comecei a cotizar, comecei a conhecer o pessoal. Ano passado a gente fez 30. Com as três minhas, fechou as 30 arrematações. E nesse ano nós estamos com 50, tá? Essa casa de Canoas, só para vocês terem uma ideia, então, a gente fez toda a reforma dela, viabilizou boas parcerias. Daí teve um caso bem legal assim para contar. Nós arrematamos esse imóvel, tá, no dia 6/8 no ano passado, tá? E a gente fechou a venda, eu fechei no domingo, no dia 6, não, foi na segunda, 6/8 desse ano, deu bem certinho, Um 12 ano. meses da arrematação, do dia que a gente arrematou para o dia da venda, tá? Esse foi aquela casa que a gente fez uma live, né? Isso, esse foi aquela casa da live. E essa casa, a gente manteve ela durante todas as visitações, com piscina limpa, a gente contratou um rapaz que fazia a limpeza, e aí durante a execução da obra, apareceu um outro imóvel em Canoas, muito próximo ali da casa. Uma casa, um pop daí. Nesse pop até foi uma coisa bem interessante, que o Guilherme e o Zé não estavam querendo participar da cotização. E eu e o Gilson, vamos, pessoal, é financiada, vamos. A gente acabou entrando no imóvel, ela foi venda online da Caixa. A gente acabou entrando dentro do imóvel porque ele não estava dando muita viabilidade, né? Entramos dentro do imóvel antes de pagar o boleto, para você ter uma ideia. E aí foi financiado, né? 95%. O Guilherme e o Zé não estavam muito querendo entrar, convencemos eles a entrar. Beleza. O que aconteceu? O legal. Depois, agora, no início do ano, então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente passou pelas enchentes, deu todo aquele problema, né? Aconteceu com o nosso piscineiro, ficou ele e a família toda fora da casa. E aí ele me ligou desesperado, Leandro, cara, eu não tenho aonde eu vou me esconder. Tu não tem alguma coisa para nos ajudar? Eu disse para ele, Fábio, vai para casa, meu. Vai lá para aquela outra casa, não está pronta a reforma ainda. Te organiza lá, vê se te serve, senão a gente vai dar outro jeito. E ele foi para lá. Ele ficou morando lá 3 meses. Então, para ver que assim, que às vezes a gente acha que o negócio é bom, mas ele é muito melhor, porque ele te traz alegria. O fato de a gente poder ter ajudado o Fábio ali Legal é demais. muito gratificante, sabe? Então, isso é uma coisa que marcou muito para nós, porque... E outra coisa, e o imóvel, além de tudo, hoje ele está à venda, nós tínhamos viabilizado a venda dele a 175 mil, tá? E aí, no decorrer da reforma, a gente foi viabilizar. Hoje ele está à venda a 220 e está tendo muita visita. Foi arrematado por 105 com 5% de entrada. Aí, ó, fantástico, né? E ainda pôde ajudar aí o piscineiro, né? Ficou lá 3 meses morando na casa, mostrando aí, né? Como é que você tem gratidão por quem te ajuda também, né? E não pensa só em lucro, né? Ah, não, vai atrasar minha venda. Então, o coração fantástico aí do Leandro sempre ajuda todo mundo que precisa
de alguma diligência, de alguma coisa aí na cidade próxima onde você mora. Legal demais. Então, pegou aí o imóvel financiado, pop, 5% de entrada mesmo? 5% da entrada. Bom demais aí, ó. Já vendeu ou tá quase Não, vendendo? ele ficou pronto a reforma faz um mês, mais ou menos. Tá tendo as visitas, já subimos ele no Smart Link, tá vindo os leads, então estamos trabalhando a venda dele. Vai vender logo, Legal vai vender logo. demais. Só voltar aqui naquela casa de Canoas que a gente fez a live, que perguntaram aqui por quanto comprou e por quanto vendeu. Eu lembro que você fez uma baita de uma reforma, até a gente postou o vídeo aqui, ficou muito, muito linda a casa, né? Antes ela estava meio largada lá, meio detonada. Você lembra os valores aí? Quanto pagou, quanto Sim, gastou de reforma e quanto vendeu? lembro. Na verdade, essa casa a gente arrematou ela por R$ 409.000, tá? A reforma foi bastante grande, por quê? Porque o pessoal tinha tirado piscina, tirado banheira, assim, ó, aberturas da casa, tiraram todas. Então, assim, ó, depredaram bastante ela. Até tem, se o pessoal quiser, tiver curiosidade, tem no meu Instagram aí, tem vídeos dela do antes e depois para ter uma ideia, tá? Essa casa a gente então pagou R$ 409.000. Nós gastamos R$ 185.000 com reforma nela. E a gente acabou. Nós estávamos anunciando a 1.200, tá? E aí, muita visitação, muita visitação, muita visitação. A gente acabou vendendo ela, fechando mesmo o negócio em 1.100. Ó, Tá? Vendemos em tá. 1.100. Essa Gastou mais ou casa é. menos uns R$ 600.000 aí na operação toda e vendeu por 1.100.000. Isso mesmo. Tá? Essa casa, na verdade, ela foi cotizada no nosso grupo, né? Eu, o Gilson, o Guilherme, o Zé, o Denilson e o Lucas Rota. Foi uma equipe aí que a gente tocou toda essa reforma, ficou muito bacana. Legal demais, só a gente fera. Então, um baita resultado, né? Eu lembro da live, né? Muita gente falando, não gastou só isso na reforma, né? Que foi uma reforma fantástica. O imóvel ficou novinho. Eu lembro que tinha uma área da piscina lá atrás, estava zoneada, vocês refizeram ali a piscina, ficou muito legal. Então, parabéns aí. 80 arrematações, falou aí desse caso atípico, né? São muitas arrematações. Quem está começando, acho que um dos maiores receios é a questão de desocupação, né? Se é Sim. fácil, se não é fácil, a gente fica com medo. Ontem mesmo estava comentando aqui, né, nos comentários ali no post nosso, né, que demora demais, o cara tá 8 anos para tirar a pessoa de lá, absurdo, né? Ou que quando o cara sai, detona tudo. Você tinha alguma questão com desocupação quando começou com o leilão? Se isso era um receio para você? E como é que foi na prática? Com 80 imóveis, você já pode traçar um panorama aí sobre desocupação aí com muita precisão. Comenta um pouquinho como é que era a sua ideia e como é que foi depois, após essas arrematações? Na verdade, assim, sempre o medo é a desocupação, né? No início, eu tinha muita dificuldade. Tanto que as primeiras ali, a primeira principalmente, eu pedi para um corretor me auxiliar. Assim, ó, foi bem delicado. Depois eu vi que realmente não é tanto problema. Nós temos um caso bem interessante, que é aqui até em Santa Catarina, em Araranguá, que a gente fez a arrematação. Inclusive, uma coisa legal é que a gente fez a arrematação do imóvel e como era um imóvel que foi desmembrado, eram três, no site tinha uma casa, a gente fez a validação toda por aquela casa, porque não tinha mesmo como saber. E quando a gente foi tentar tomar posse, nós verificamos que a casa não era aquela, era outra casa, era a casa ao lado. Mas foi um bônus, porque a casa ao lado era melhor Era que a outra, melhor. era melhor que a outra. Mas daí o que aconteceu? Mandamos a notificação extrajudicial, beleza. Recebemos o contato do ocupante. Que ele tinha gastado um monte na casa, que ele tinha comprado, que ele tinha sido enganado, né? Aquela história de sempre. E que ele queria R$ 80.000 para sair da casa. Era quase o valor da nossa arrematação. Inviabilizaria totalmente. E ele foi taxativo. Se vocês não me pagar R$ 80.000, a gente vai entrar. Eu tenho uma empresa de terraplanagem, eu vou entrar com o maquinário e vou derrubar a casa. Vou deixar só o terreno. E aí a gente tentou conversar numa boa, né? E aí a gente também entrou com o Guilherme, né,
na conversa, baixamos toda a do cara, né? Vamos dizer, a Capivara. ficha do cara, né? Vimos que realmente ele tinha, mostramos para ele que a gente tinha a ficha dele, que nós tínhamos as conversas dele e tudo, e que nós íamos usar isso contra ele. Chegou um ponto que ele não falou mais com nós. Deu uma semana, nós já estava preocupado, né? O que vai acontecer? O cara derrubou a casa, né? Nós tínhamos um corretor parceiro, cada 2 dias nós mandávamos lá olhar. Mas não, ó, entrou em contato com nós o ex-mutuário daí, dizendo que quem tinha entrado em contato era um amigo dele, tentando ajudar, e que ele estava passando por dificuldade e que ele estava aberto à negociação. Resumindo, tá, o caso. Ele deixou cozinha, móveis planejados nos quartos. Claro, a gente teve que pagar um valor maior para ele, pagamos 15 mil reais para ele desocupar, mas o que ele deixou na casa vale muito mais. E o que parecia ser um problema muito grande, com o tempo você resolveu muito fácil. Essa sim que mais marca para nós, sabe? Essa questão, né, de ocupação, sabe? Legal demais, né? Então o cara aí, o mutuário, o ex-mutuário malandro, né? Botou um camarada lá para assustar vocês, mas no final vocês aí não se abalaram, né? Com a ameaça, levantaram a ficha do cara, foram firmes ali, reverteram a situação, pegou o imóvel inteiro aí com móveis planejados, negociou, é claro, os móveis, mas fantástico, isso aí, o resultado acontece. Então a arrematação é isso, tem altos e baixos, você arrematou o imóvel, na verdade, era do lado. Às vezes acontece isso aí, né? A falta de informação ali no site do leiloeiro. E era melhor. E conseguiu aí ó, uma surpresa boa. Depois teve um fato negativo, mas superou. Legal demais. Várias arrematações. Tem mais algum caso assim bem diferente aí de desocupação? Desocupação, não. Assim, ó, o desocupação está sendo muito tranquilo. Claro, tem as questões que não adianta, tem que ir via judicial, né? A gente está tendo alguns casos, mas assim, ó, a porcentagem não é tão grande, não. A gente está fazendo a conta esses dias em torno de 5% que está indo para judicial. Né? Mas assim, ó, o que mais me lembra é esse, porque não está tendo muito problema, não. O que acontece é os problemas vai para judicial. Né? Mas Que esse que legal, né? marcou bastante que acabou sendo revertido, né? 80 arrematações e apenas 5% aí, ó, em torno de 4 arrematações que vai realmente para a justiça, né? Que o resto desenrola muito legal aí, de forma amigável, né? Pagando aí, negociando, muito legal. Agora vamos falar um pouquinho aqui de reforma, né? Quem não conhece aqui, o Leandro, ele é engenheiro de formação, o cara é fera em reforma. E dentro aqui do grupo que você participa, eu entendo ali que tem meio que uma divisão de tarefa para tentar aproveitar as qualidades e habilidades de cada um. Então, eu acho que você fica mais com a área de reforma, quero que você confirme para mim, né? E como é que é essa questão de reforma? Comenta aí como que agrega valor ao imóvel, como gerenciar a reforma também à distância, né? Que muitos imóveis você pega à distância e você não vai estar lá para fazer, mas você vai estar ali gerenciando, né? Sim, o nosso grupo a gente separa bastante assim, cada um tem a sua, vamos dizer assim, sua especialidade. Eu cuido mais da parte de reforma, o Guilherme mais da parte jurídica, o Zé fica mais com a parte de contatos e garimpagem e o Gilson também contatos e garimpagem, né? Então, nisso a gente meio que se ajuda, todos, claro, todos ajudam na reforma. Quem é o pai da criança vai ajudar na reforma também, mas eu vou intervir, né? E aí, como é que a gente faz? Como a gente trabalha mais com os POPs, né? Com os imóveis de menor valor, nós temos a gente trabalha sempre com o mínimo para deixar o imóvel financiável. Tá? A gente brinca que a gente vende o imóvel, claro, né? A gente sempre deixa o imóvel bacana, em condições, bem legal, né? Mas a gente deixa o imóvel financiável, tá? Então, primeira coisa que a gente faz, antes mesmo, às vezes, da arrematação, a gente faz uma pré-análise, tá? Dos imóveis, tem muito problema, quanto vamos gastar na reforma, faz uma previsão e durante daí faz a arrematação, faz um planejamento antes de tudo que precisa ser feito na reforma, né? Mando sempre um corretor ir até o imóvel, fotografar, fazer vídeos, verificar tudo, ou até mesmo um empreiteiro, alguém que vai fazer a reforma para nós. E aí eu faço um escopo de tudo que a gente vai
vai trabalhar dentro desse imóvel, né? E dentro disso também define, às vezes, o valor que a gente pode gastar. Às vezes também a gente tem que prever se o imóvel pode ser reposicionado ou não, né? Mas a maioria das vezes o que que é? É a reforma básica, né? O que a gente chama do kit pop, né? Que é pintura, algumas pequenas correções e coloca à venda, né? O que a gente procura assim, ó, deixar o imóvel aceitável para o financiamento. O que eu noto que muitas pessoas às vezes não deixam o imóvel para ser recebido pela engenharia da Caixa, principalmente, que é onde mais se financia, né? Então, a gente cuida muito para que todos os itens que são necessários sejam atendidos para que a engenharia chega no imóvel e aceita ele e não coloque desvalorizante, esse tipo de coisa, para também não desvalorizar, né? Para não valorizar o imóvel abaixo do que a gente, né, está esperando, tá? Então, a gente cuida muito disso. As reformas à distância, tá? O que que a gente faz? É grupo de WhatsApp, muitos grupos, a gente fica o dia inteiro no WhatsApp, é noite, fim de semana, mas como é uma coisa que a gente gosta, né? Então não é trabalho, é diversão, né? Então, pelo WhatsApp a gente consegue encontrar, por pesquisas, às vezes, no próprio Google, né? A gente encontra empresas que fazem reformas, encontra fornecedores, né? Faz a pesquisa de toda essa parte para quê? Para conseguir os melhores valores, orçamentos e tocar a reforma, tá? Então, isso a gente faz a distância muito tranquila. A gente tem 12 estados que a gente arremata. A gente tem imóveis em 12 estados diferentes. Então, isso não é problema. Reformar à distância não é problema. O que se encontra, às vezes, é um pouco de diferença de custo de uma localidade para outra. Mas o que eu digo sempre para o pessoal, tá? Que a gente conversa muito dentro da comunidade, né? A gente tem muitos amigos. Nunca faça um único orçamento. Sempre três. Eu sempre eu tenho três orçamentos, tanto de mão de obra como de material. Por quê? Você gera concorrência, tá? No gerar concorrência, às vezes tu tem um valor 100% menos do primeiro para o segundo. Então tem que fazer isso, é correr atrás, encontrar os melhores fornecedores, encontrar a melhor mão de obra com melhor custo. E durante a obra acompanhar, né? Eu peço fotos, vídeos diariamente para que isso não seja um problema lá no final, né? E deixar o imóvel aceitável, principalmente para o financiamento. Porque nos POP, se ele não for financiado, dificulta bastante, inclusive, a venda, né? Ó, legal demais. Quem está entrando aqui e não conhece os termos que a gente fala aqui, POP é imóvel popular, aquele imóvel baixa renda, Minha Casa Minha Vida, MRV, imóvel de valor mais baixo, que é um excelente nicho também para se especializar. Desses imóveis, quando ele fala que deixar pronto para a engenharia, é que você vai vender financiado, a Caixa vai mandar lá um engenheiro fazer essa avaliação se o imóvel está em condições de habitabilidade, né? Se está atendendo ali os requisitos para ser aprovado. E tem que você fazer a reforma, né? Para atender o olhar do engenheiro. O que o engenheiro olha mais? O imóvel está com umidade, está com trinca, questão de afastamento da janela para o terreno do vizinho, da construção do alinhamento, essas questões. O Leandro aqui é engenheiro, sabe mais do que eu, então tem várias coisas que tem que ser atendida. Então, às vezes, a reforma não é você pensar em gastar mais dinheiro, incrementar demais, até porque o popular também não adianta gastar muita grana que não vai agregar tanto, né? Que vai aumentar o valor e acaba que não vende. E nessa reforma você falou de um kit reforma. Poderia falar basicamente o que se faz e qual o custo médio de uma reforma desse popular? Ó, depende muito, mas assim, ó, basicamente os imóveis que se reforma é pintura, tá? E correção de patologias, né? Que é as trincas, as umidades ascendentes. Basicamente é isso. E geralmente gira de 5 mil a 7 mil reais, dependendo a área do imóvel. Vamos botar ali um imóvel até 55, 60 metros quadrados, gira mais ou menos em torno disso. Mas o que que a gente cuida sempre, tá? O que você falou, as ventilações, principalmente de cômodos de uso prolongado, tá? Salas, cozinhas, dormitórios, tá? Tem que ter muito cuidado, porque já aconteceu muito, inclusive na comunidade, eu já estou resolvendo alguns problemas para alguns amigos aí, alguns parceiros, de imóvel adquirido que
que não está apto a financiar. Inclusive negado a engenharia porque tem problema de ventilação. O pessoal construiu, fez a ampliação com janela contra o vizinho, né? Então tem normas de engenharia para isso. Então a gente tem que achar soluções para tornar esse imóvel financiado. Então, em cima disso, eu também ajudo a resolver, tá? Outra coisa que tem que sempre cuidar. Ó, eu acho que não foi falado. Eu sou engenheiro caixa, tá? Eu sou engenheiro caixa já há quase 10 anos. Então, eu sou credenciado caixa, faço vistorias, esse tipo de coisa. Então, a gente já tem uma certa expertise no que realmente precisa, né? Então, cuidado sempre com os revestimentos das áreas úmidas, que seria revestimento dos banheiros, cozinha, lavanderias, né? Ter a instalação do tanque. Toda a área de lavanderia tem que ter um revestimento ali na parede, né? Não, Não. não. É somente acima o banheiro, assim, seria nas áreas úmidas. Banheiro atrás do lavatório e todo o box, tá? Lavanderia seria somente acima do tanque, tá? Então, tem o tanque colocado, coloca umas peças ali que dê no mínimo 80 centímetros acima do tanque. E a cozinha, a mesma coisa, parede hidráulica. O que a gente costuma fazer? Parede hidráulica da cozinha, que seria onde vai a pia, a gente reveste toda ela. As outras não precisa, tá? Então é mais o básico é isso. E cuidar muito patologia, tá? Cuidar muito os problemas de umidade, de trincas, infiltrações, né? Isso tem que ser sempre resolvido e tratado para que não apareça mais e que possa o imóvel ser financiado, né? Porque muita negativa de financiamento é por causa de patologia, né? Ó, legal demais aí, ó. Várias dicas aqui do Leandro, que é também aí, é engenheiro da Caixa que faz esse tipo de análise, então ele conhece bem ali o que pode dar problema e reprovar aí a análise. Legal demais, tem muito imóvel, não tem como a gente falar de todos aqui, mas vamos falar um panorama geral, assim, para a gente ter uma ideia do tipo de arrematação. Foram 80 imóveis, tem aí um perfil de imóvel, se é mais casa, se é mais apartamento, e a faixa de preço também é mais imóvel popular, qual seria a faixa de aquisição desses imóveis, para a galera ter uma ideia aqui do todo, né? Olha, 95% são casas, a gente Casas? prioriza casas, Olha que legal, porque eu já estava pensando que eram apartamentos, você fala muito aí de não, popular, em vários estados, né? não, por incrível que pareça, são casas. Apartamentos são bem poucos mesmo. É nos pop, tá? O nosso ticket é 90, vamos, assim, ó, de 70 a 110 mil reais. Compra, né, arrematação. E a venda nos 200, 220, tá? É mais ou menos essa faixa, tá? E é casas, basicamente casa. O pessoal até tem um pouquinho medo da casa, porque a reforma geralmente pode se tornar um pouquinho mais, né? Mas nós não... Tem algumas exceções, né? Mas geralmente tem sido muito tranquilo. É dentro do kit pop mesmo. 5 a 10 mil reais no máximo de reforma. Olha, legal demais. E essas casas, eu acredito que a maioria delas é de rua, né? Por ser casa popular, não de condomínio, né? Casas de rua. Tem alguns casos também de casas de condomínio, mas é muito pouco mesmo. Essas casas de rua, como é que você faz assim a gestão, eu digo também até de segurança, né? De que normalmente casa de rua pode ser invadida, há algum contato ali com o morador, com o vizinho, com alguém para controlar? Como é que vocês fazem essa gestão à distância, né? Casa de rua, o que a gente faz? Ó? Costuma fazer, porque tem dado alguns problemas. A gente sempre procura um vizinho, tá? Alguém que possa cuidar o imóvel para nós, e a gente paga um valor mensal, ou alguém que possa ficar na casa, tá? Nós terminamos uma reforma, inclusive, essa semana, de uma casa em Planaltina. É um imóvel que o pessoal já estava tentando invadir ele. Então, o que a gente fez? Nós contatamos o vizinho e ele tem acesso com uma escada, porque é vizinho de muro, e ele está cuidando o imóvel para nós dessa forma. A gente está pagando um valorzinho mensal para ele cuidar o imóvel. Tem muitos imóveis que a gente paga um valorzinho mensal, mas é assim, ó, 50 reais por mês, 100 reais por mês. É muito tranquilo essa questão. Pode deixar o vizinho colocar o cachorro lá, deixa lá de guarda no terreno, né? Também, isso aí. Bom demais, né? Tem que dar uma solução aí, né? São vários imóveis.
nos estados, falou que são 12 estados, né? Muita coisa, com certeza tem muito imóvel longe aí de onde você está. E essas parcerias aí que você fez, né? Imagino que a maioria seja arrematada em conjunto. Como é que é essa divisão de trabalho? Tem até uma pergunta aqui, né? Como é que é feita essa divisão de tarefas? Se todo mundo faz um pedacinho do todo, né? São 80 imóveis, um negócio gigantesco, né? Então tem que ter quase que uma estrutura aí empresarial. Você falou que existe uma figura aí do pai, né, da criança, né, que deve ser o cara que é responsável pelo imóvel, mas não sei se ele faz todas as etapas ou se ele fica coordenando ali, mas não faz tudo. Comenta um pouquinho dessa questão mais da gestão desses imóveis e da divisão das tarefas do grupo, que é muita coisa, né? A gente sabe que dá muito trabalho, né? Então tem que ser muito bem feito para poder conseguir fazer tudo da forma certa, né? Sim. Ó, na verdade, o que que acontece? Então, o nosso grupo, nós somos em 4, mas a gente tem parceiros de negócio também, tá? Então, dentro da comunidade, da Smart, ali a gente forma parceiros. Nós temos o Alexandre, que é nosso parceiro, nós temos o Luiz Henrique, que é nosso parceiro, nós temos o Lucas, também, que é um grande parceirão. Então, o que que a gente faz? Geralmente, quando a gente arremata imóveis junto com eles, também a gente demanda a eles algumas funções, tá? Cada um vai cuidar do imóvel no todo, desde a documentação, vai cobrar para que saia a documentação, vai cuidar da reforma, toda essa parte fica com aquela pessoa. Claro que às vezes sobrecarrega, tá? Então por isso que a gente tem um negócio bem organizado. A gente tem umas planilhas e que toda semana a gente faz uma reunião, na segunda-feira à noite é a nossa reunião. Nós estamos das 6h30, vai até 10, 11 horas da noite. A gente faz uma reunião e a gente fala de todos os imóveis. O que desenvolveu durante a semana, o que precisa ser feito para a próxima semana para o negócio continuar andando. Tá? É trabalhoso, tá? Como é bastante coisa. Mas o que também acontece? Nesse período que a gente foi comprando, a gente foi vendendo. Tá? Tem muitos imóveis. Tem imóvel que tu arremata e tu já vende para o próprio ocupante. Tá? Então tem muita coisa que já foi para venda. Então, alguns, uma pequena reforma rápida, já fica pronto, já faz só a parte da documentação. A gente tem algum problema, nós temos também uma moça que nos ajuda, que é a Ana, ela também cuida dessa parte documental para nós, né? Porque realmente chegou num volume que a gente não dá conta de tudo sozinho. Mas estamos conseguindo pela organização que a gente tem. E não tem dia, não tem horário, tem que trabalhar para fazer o negócio acontecer, né? Se a gente deixa muito tempo o imóvel parado também, o negócio não acontece, né? Exatamente, é muita coisa. E vou fazer até uma pergunta aqui. Você está só por conta de leilão ou você exerce uma outra atividade, a engenharia? Você tem um emprego normal além do leilão ou está só por conta de Não, leilão? hoje mesmo eu trabalho somente com leilão. Eu até um mês atrás eu trabalhava com outras coisas, mas agora eu estou somente no leilão. Minha É, função hoje é leilão 24 horas por dia. durante muito tempo dá para você ir conciliando ali, né, as arrematações com outra atividade, mas nesse nível aí de 80 imóveis é muita coisa, realmente aí demanda o tempo, né? Graças a Deus está conseguindo fazer uma transição de carreira aí para viver exclusivamente de leilão. Você falou aqui que pegou alguns financiados, né? Desses 80, tem uma média de percentual quanto foi à vista, quanto foi financiado? Financiado deve ser, não é muita coisa, em torno de uns 5% que a gente tem financiado. Não são muitos. Só que como o pessoal de repente está pensando, bah, mas é muito dinheiro investido e tal. É que como a gente cotiza muito, como a gente tem muito parceiro, não é, né? Porque a gente acaba diversificando dentro do próprio ramo, né? A gente bota um pouquinho num imóvel, um pouquinho no outro, e aí tu vai acumulando. E tu é dono de todos os imóveis, mas tu tem um pouquinho de cada um, tu tem uma fração de cada um, né? Exato. Todos foram arrematados por nós, mas nós temos até uma arrematação que a gente fez, que eu acho que é até interessante falar, Pierre, que é aquela casa do Rio de Janeiro, Ah, sim, da Barra, né? isso, na Casa da Barra, que foi que fugiu um pouquinho do nosso padrão de imóvel de arrematação, que foi inclusive uma garimpagem dos Gilson, tá? Era um condomínio de alto padrão do Rio de Janeiro. E foi até uma coisa interessante que o dia que o Justo garimpou esse imóvel na venda online, por incrível que pareça, estava na venda online.
sem nenhum lance e faltava meia hora para terminar o prazo dos lances ali, né? E eu estava de férias, no momento eu era o único que tinha um pouquinho de crédito para tentar arrematar o imóvel. Não tinha todo, porque o imóvel tinha um valor muito alto. Então, ele me ligou, eu estava dentro de uma loja, com a minha filha pequena num braço, e a minha esposa comprando umas coisas, até de férias. E por isso que eu digo assim, não tem tempo, não tem horário, não tem lugar, tu tá sempre pronto para o que vier. Leandro, preciso que tu dê o lance. Bora! Me ajustei lá, lembro que deu problema na conexão e faltava poucos minutos, conseguimos dar lance no imóvel, lance único, arrematamos, eu acho que vai ser uma excelente arrematação, né? Tem o pessoal da comunidade que está junto nele. A gente teve que unir, inclusive, 4 pessoas para comprovar a renda para fazer o financiamento do imóvel. E vai ser um imóvel bem bacana aí, acho que vai aparecer bastante na comunidade. Olha, legal demais esse caso aí, né? O imóvel de valor alto aqui no Rio, né? Como condomínio das Mansões, lá na Barra. Foi o quê? Uns 2 milhões que a gente pegou? Não lembro o valor exato. 2.800. 2 milhões e 800. Aí, a gente vai reformar e vai reposicionar aí, vender por uns 6 milhões, provavelmente. Um imóvel top. Eu tive lá nesse imóvel, né? Inclusive fiz um vídeo lá, eu e o Luiz Otávio, né? Que vai ser postado daqui a pouco no YouTube, mostrando o imóvel, o condomínio lá. Em frente à casa, essa casa tem uma casa que era do Pantera, né? O Donizete, que jogou aí em muitos times aí de futebol, né? Para quem é mais velha guarda aí. E essa casa foi vendida para Nicole Baus e ela demoliu a casa e está reerguendo uma do zero ali, que vai valer uns 15 milhões, então uma área muito bem localizada. E foi exatamente isso aí, né? Uma garimpagem aí do Gilson, né? Se eu não me engano. E em cima da hora aquele ali ia ter que compor renda, né? Para financiar, que foi financiada, né? 5% de entrada. Aí juntou um monte de gente ali na correria para aprovar ali o crédito, né? E tá aí uma baita de uma arrematação, a gente está tocando, vai fazer uma bela reforma, né? A Carla Rocha lá está conduzindo, o Leandro também está ajudando aí nesse procedimento. Uma arrematação que vai ser fantástica, mostrando aí o poder da comunidade, né? Legal demais. Sem a Mas são comunidade, muitos imóveis aqui, né? sem a comunidade ficaria difícil de a gente entrar. Então a comunidade, inclusive, nos dá segurança a isso, né? Uau, um imóvel desse valor, vamos, a gente tem aonde buscar. E aí a própria comunidade proporcionou a gente fazer essa arrematação de um imóvel bacana igual esse, né? Ah, legal demais. A comunidade de Smart é fantástica, cara. Permite coisa que seria inalcançável, né? Pegar imóvel de 3 milhões, vender por 6 milhões. No fundo, vão vender o imóvel por 12. Legal demais. Agora vamos falar de venda, né? Que o importante é vender. Foram muitos imóveis, você arrematou 80, você começou mais ou menos meado do ano passado, não tem tanto tempo ainda, então você está com um resultado excelente. A gente sabe que o ciclo de venda, normalmente a gente trabalha com 12 meses, então a maioria desses imóveis ainda está dentro desse limite aí da janela de 12 meses. Comenta aqui um panorama geral assim, da quantidade de vendas que já teve e depois também um pouquinho da estratégia de venda. Como é que você vende esse imóvel? É só o corretor, um corretor só, coloca em vários, faz tráfego pago? Como é que funciona essa venda? Dá exclusividade com o corretor para a gente entender um pouquinho das vendas desses imóveis, né? Na verdade, como faz pouco tempo também, realmente, a gente não vendeu muitos imóveis, mas sim. Ó, 2 semanas atrás, a gente vendeu 3 imóveis numa única semana, que foi essa casa de Canoas, uma casa de Passo Fundo e uma casa de Guaíba, inclusive as 3 do Rio Grande do Sul. Então, sai venda, tá? A venda vai saindo, mas também, geralmente, a gente bota na carteira ali que é 12 meses o prazo de venda. Tá? O que a gente faz para tentar vender mais rápido? Um exemplo é a própria Casa de Canoas. A gente começou a anunciar ela a um determinado valor e viu que estava tendo propostas, mas um valor um pouco abaixo. O que a gente fez? Nós baixamos o valor. E questão de dar, como é que é, para os corretores a exclusividade, a gente cuida muito isso, tá? A gente só dá exclusividade quando é muito necessário. Quando é algum corretor que vai nos ajudar muito, a gente dá 2 a 3 meses no máximo.
porque senão trava as vendas, tá? Então, o que a gente faz? Nós mesmos, a gente faz, hoje tem a Smart Link, né, que a gente sobe os imóveis para lá, a gente está colocando todos os imóveis lá, a gente faz tráfego pago sim, e aí nessa condição do tráfego pago a gente consegue ajudar os corretores parceiros, que aí a gente, você vai nos ajudar? Nós não vamos te dar exclusividade, mas os leads que vierem, a gente passa para você. E muitos imóveis vendem através desses leads, e a gente acaba pagando comissão igual para o corretor. Então, isso que fica bacana. Tem que trabalhar com essas, né? E outra coisa, e ter vários corretores anunciando imóvel. O que a gente cuida? Não bota muita placa na frente dos imóveis, tá? Porque isso acaba ficando estranho, né? Então, a gente sempre coloca Parece uma ou duas placas que no tá no máximo. desespero para vender. Isso. Coloca uma ou duas placas no máximo, já para os principais, e os outros a gente passa. Não, você pode trabalhar com imóvel, porém não pode colocar a placa na frente. Às vezes dá briga, já aconteceu de chegar, autorizar dois, chegar na casa, ter 20 placas na frente, ter que mandar arrancar de todos. Então acontece, mas tem dado muito certo. Né? A venda é uma condição. Conforme tu vai reformando, alguns imóveis já vão vendendo, né? Já vai girando. Às vezes tu reforma, tá ficando pronta a documentação, né? Então, às vezes fica pronta a reforma antes mesmo da documentação ficar pronta. Então, é uma coisa que a gente já sabe, está preparado, que é para um giro de 12 meses. Tá? Em 12 meses a gente vai fazer a venda. Até hoje, deu bem certo. A Casa de Canoas, que era um padrão um pouco maior, vendeu aí bem certinho em 12 12 meses. meses, né? Isso que teve a reforma, que foi uma reforma que gastou mais tempo, né? Foi uma reforma maior do que uma reforma de um popular, né? Foi uma reforma de 4 meses. Desde o momento que a gente fez a arrematação dela, como é uma região muito próxima daqui, eu consegui ir no local. Essa casa eu fiz um acompanhamento presencial porque precisava, na verdade. Então, uma vez por mês eu ia para lá, até fui 15 dias eu acabei indo. Primeira coisa que eu fiz, fui lá, fiz todo o levantamento, fiz o projeto dela, do que precisava ser feito, fiz a definição de como nós íamos tratar, porque tinha toda a parte de paisagismo, tinha toda a parte de reconstrução em si da casa, né? E proporcionou fazer um belo trabalho lá e fazer a venda, né? Desse imóvel. Ó, legal demais. Para quem está entrando aqui agora, né, ao vivo, né? Estamos aqui com o Leandro Bonafé, engenheiro civil, tem 80 arrematações aí no período de um ano e em 12 estados diferentes. Então, muita história aqui legal. Desses imóveis, a gente já traçou o perfil aqui, mais ou menos, que são casas, né? Alguns financiados, né? A menor parte, outros pagos à vista, cotizados. Agora são extrajudiciais. Tem algum judicial? Você remata judicial também ou deixa judicial de lado? Judicial, eu acho que tem um ou dois somente. É todos extrajudicial. Todos extra. Todos. A gente procura. É. Tem um ou dois que foi excelente oportunidade, senão a maioria extrajudicial. E essa escolha tem algum motivo específico? Que é mais rápido, extrajudicial? É mais simples? Até pelo volume que a gente está tendo de imóveis, né? Que o extrajudicial ele te demanda um pouquinho mais de tempo, né? Um pouquinho mais de estudo. E com isso a gente está focando mais no extrajudicial, até pelo volume que se chegou, né? Então, e como está tendo e tem oportunidades, a gente está indo no extra. Ó, legal demais. Então se especializou aí no nicho, né? Imóveis de valores mais baixos, do extrajudicial, que vai rematar em quantidade. Então, para isso tem que ser um procedimento mais ágil, né? E o judicial a gente sabe que demora um pouquinho mais, que é mais burocrático ali pela a própria natureza da justiça, que é lenta, a gente já sabe. Então, focou aí quando aparece um ou outro judicial ali que deu bobeira, aí pega também. Aí tá uma excelente estratégia, né? Muita gente perguntando aqui como é que é feito, né? Esse contrato de cotização. Você tem vários imóveis, né? Vários mentorados que arrematam junto. Os imóveis ficam em nome de todo mundo, ficam em nome de um só. É feito o contrato. Já está no nível de confiança gigante que não tem mais contrato. Como é que é essa parte aí operacional, né? Alguns casos até a gente faz contrato de cotização entre os membros que estão cotizando, sim. Geralmente o imóvel fica em nome de um deles, tá? Da pessoa que arrematou, até pela facilidade, porque as pessoas estão do Brasil todo, a gente tem muitos sócios que a gente não conhece, né? Então, facilita muito isso, faz um contrato
E a maioria dos imóveis a gente tem, é isso mesmo, é confiança. Tá? É confiança porque a gente tem uma irmandade dentro da comunidade, e aí a maioria mesmo é na questão da confiança. Viu, Pierre? Exatamente. Eu acho que Questão da confiança é o que mais vale, né? Contrato, isso, contrato, se o cara quiser descumprir ali, ele descumpre e depois vai dar uma exata, trabalheira exatamente. danada, né? Eu tenho um caso para contar bem rapidinho, que eu acho que vai chamar um pouquinho a atenção. Eu fiz uma arrematação no ano passado, que é bem legal. O pessoal não acredita nos 94% de desconto da Caixa, que tem oportunidades. Tá? Então, assim, por isso que eu digo, tem que garimpar, tem que procurar que tem oportunidade nos 94%. Eu dei um lance no imóvel, até foi uma das primeiras. Esse eu comprei sozinho, foi uma das primeiras arrematações ali. Mas eu já estava na Smart. Eu dei um lance no imóvel, o valor mínimo dele eu dei. Eu fiquei 28ª colocação dentro na venda online, tá? Beleza. Eu dei um lance, é uma casa em Itaboraí, no Rio de Janeiro, uma casinha em condomínio bem simples, bem humilde. Eu dei um lance de R$ 9.083 na casa. 75 metros quadrados é a casa. Dei o lance nesse imóvel, beleza? E ficou. Assim, ó, demorou uns 2 meses. A casa veio para mim. Aí o que eu Você era o fiz? 28º. 28º. A casa veio para mim. Por que tanta gente desistiu desse imóvel? Era uma área Não. insegura? Tinha algum problema, algum PS? O que acontece? Vamos dizer, a foto do leilão era uma rodovia, né? Com umas coordenadas determinadas. E na matrícula do imóvel não te dava muita informação. Tu não tinha o local. O site Eu desconfio que da Caixa tem muito imóvel assim, que você sofre ali para achar a localização do imóvel, né? Aí você acaba que desiste, fala, não vou entrar nisso aqui não. Não sabe nem por onde isso está o que eu vou, imóvel, né? por isso que é interessante procurar e tentar localizar os imóveis. Por isso que eu arrematei o imóvel. Acho que por isso que ele veio para mim. É assim, ó, o pessoal não encontrou o imóvel, não achou. Sabe por que eu encontrei ele? Porque, assim, como eu sou engenheiro e eu trabalhei muito antigamente com desmembramento, com loteamento, então nisso eu tinha que ler muito matrícula. Tinha as Eu coordenadas lá? Deixa eu ver. não tinha nada. Tinha coordenada, mas lá na foto do leilão, pela qual tu achava a rodovia que estava a imagem. Nem o avaliador da Caixa achou o imóvel. Tá? Então, o que eu fiz? Eu decifrei toda a matrícula, tá? E lá num determinado ponto da matrícula, lá, porque ela era muito grande, tinha processo, um monte de coisa, tinha meio apagado antiga rua tal. E a partir daquela rua, eu encontrei, não a rua da casa, eu encontrei a rua que dava confrontação da casa, e pela distância da esquina, dava mais ou menos onde era o local, né? Beleza. Procurei no Street View tudo, mas não achava. O que foi o diferencial? Lá no Street View, eu aproximei a imagem e tinha lá o númerozinho numa plaquinha. Ah, casa 5, condomínio tal, lote tal. Porque a localização, em tese, da distância de esquina, dava dois condomíniozinhos para o lado, que era muito ruim. Esse lugar que era o que eu arrematei era bom. Provavelmente o pessoal até encontrou aquela outra, mas não viu aquele detalhe da plaquinha. Então, aproximar no Street View, tentar verificar telhado, área construída, buscar localização. Localização é muito importante, inclusive para arrematação. E esse é um imóvel que, assim, ó, eu ainda estou brigando para desocupar ele, tá? Esse é judicial, mas já está quase saindo. É um imóvel que eu paguei R$ 9.080 e ele vale mais ou menos R$ 150 mil. Olha aí, ó. Menos do que um celular aí, de um iPhone, R$ 9.000 e vale uns 150. Fantástico, né? E são vários relatos desse, né? Não é só aqui o do Leandro, não, né? Tem muita coisa nesse sentido aí. Então, muita gente não acredita que dá para comprar aí imóvel abaixo de R$ 10.000, ó, R$ 9.000. Fantástico. E foi o 28º, né? Olha aí, ó. Aquela carne de vaca, né? Que a gente diz desses imóveis que tem 94% de desconto, né? Vai todo mundo ali e disputa.
Eu acho que foi uma das classificações mais lá atrás que eu já vi que ainda conseguiu levar o imóvel, né? Fantástico, em 28º, né? Isso aí. Parabéns aí, e graças aí a essa capacidade de investigar e de achar ali a localização do imóvel, né? Um diferencial, né? Muita gente. E os imóveis da Caixa tem muito imóvel em cidade também pequena, né? Itaboraí não é tão pequeno, mas é muita cidade do interior, bem pequena. A localização ali é horrível, né? Então você não consegue nem achar direito o imóvel e acaba que você deixa de lado ali, e muita oportunidade passa, né? A gente falou aqui muita coisa desses imóveis, mas não falamos ainda de ROI, né? Vamos falar um pouquinho aqui do ROI desses tantos imóveis aí, 80, a expectativa é de você ter um retorno médio em torno aí de quantos por cento? 35 a 40%, tá? Tem imóveis que às vezes dá 30, tem imóvel que dá 50, e daí às vezes tem as oportunidades que nem essa. Tem um outro imóvel que nós matamos há pouco tempo na venda online também, é uma casa em Nepomuceno, em Minas Gerais. Nós pagamos 20 mil reais na casa, na venda online. E ela vale 115 mil reais essa casa. E ó, e o que aconteceu? A casa desocupada, viabilizou por quê? A gente falou com a corretora certa. Nós fizemos várias pesquisas, o pessoal dizendo, não compra, não compra, não compra. Nós achamos uma corretora que tinha vendido a casa já 2 vezes, inclusive ela que tinha vendido para o ex-mutuário, né? Ela sabia que estava desocupada e ela mandou nós comprar. E ela que está administrando a reforma para nós lá. A gente está bem tranquilo, o imóvel vai terminar, é uma casa bem bacana e vai vender rápido. Foi pago 20 mil reais e vai vender 115 mil. Ó, legal demais. Então, o imóvel, né? Você foi, como a gente orienta ali, né? Conversar com corretores locais, né? Para quem entende o melhor ali da localidade. Alguns deles falaram que não valeria a pena e uma falou que dá certo, inclusive ela já tinha vendido o imóvel. Então, legal demais. E é muito comum, muita gente que não está acostumada com isso acha que o cara está inventando, é muita coincidência você falar com o corretor que vendeu o imóvel. Não é, não. Por que não é? Porque a gente já vai no corretor da localidade, que conhece ali, a gente bota no Google ali o imóvel, procura imobiliária perto e você vai chegar provavelmente, de repente, num cara que conhece ali, quando é prédio, o próprio condomínio, ou quando é o imóvel, às vezes até que já vendeu o imóvel. Inclusive ele fala, olha, esse imóvel aqui eu já aluguei, eu tenho fotos dele do interior. Então, coisa que ajuda demais. Então é sempre isso aí. E legal aqui, ó, que você pegou o imóvel, falou de 9, falou de 20 mil reais, imóveis de valores baixos. Muita gente acha que não tem, a gente posta lá, comprei um imóvel por 80 mil. Aí digo, pô, 80 mil não existe, só o lote aqui onde eu moro é 150. Mas tem imóveis em cidades menores, quando é da Caixa, com aí, ó, 94% de desconto, pegou por 9 mil reais. Desses imóveis todos, qual o valor mais baixo que você pegou? Foi 9 mil reais mesmo ou teve algum mais baixo ainda do que esse? Não, foi esse de 9 mil. Esse foi o mais baixo. Legal, e pegou a casa de 2 milhões e 800, né? Então tá com Também. um extremo bem grande, né? De É, 9 mil a 2 milhões e 800. Então tem muita experiência no imóvel mais simples, do raiz, até o imóvel de alto luxo, né? isso mesmo. Nós arrematamos também alguma coisinha na área rural. Já Comenta aí temos de dois. imóvel rural, porque são poucas arrematações de imóveis rurais, que é mais difícil. Comenta um pouquinho dessa aí de Isso, imóvel rural. nós temos duas arrematações. Tem uma delas que é, inclusive, aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul. E como eu tenho uma região que eu faço algumas vistorias, eu estava indo numa vistoria e me liguei. Eu acho que eu estou próximo da área. E daí, como a gente tinha a localização, né, eu coloquei a localização, eu estava a 10 quilômetros dessa área. Eu fui lá olhar a área. Eu até cheguei no local. Com muito medo, porque primeira vez que eu fui num lugar, né, porque a gente procura, né, demandar alguém para ir, esse tipo de coisa, né? Mas eu fui até o local. Um lugar bacana, foi arrematado por 180 mil reais, financiado, e ela vai vender 600 mil reais essa área, aqui no Rio Grande do Sul. São 7 hectares. Olha aí, ó. 180 mil reais financiado, foi pela Caixa? Não, foi financiamento direto. Foi dado uma entrada e financiado o resto em 30 vezes. E vai vender por uns 600 mil. 600 mil. E teve disputa? Foi tranquila? Como é que foi? Acho que ela teve um lance. Teve um lance e o nosso foi o vencedor. Mas foi pouca disputa. Foi bem tranquilo. Ó, legal demais. Então, o imóvel rural, muita gente não domina, né? Então, a disputa é, às vezes, até menor, que a galera tem receio até de localização do imóvel. Isso aí foi fácil localizar. Tava bem. Na verdade, assim, nós temos o Lucas Rota, da comunidade,
que ele tem uma especialidade na área rural, né? Então, ele que fez a localização, ele que fez todo esse levantamento para viabilizar também essa arrematação. Tá? Então, tem a expertise do Lucas aí nessa jogada. Tem um outro aí, eu não sei se esse outro é o mesmo lá que o Guilherme pegou, né? Que depois acho que vendeu para uma outra empresa. É esse ou é um outro caso? Não, esse é o outro. Acho que essa do Guilherme eu acho que eu acabei não entrando. Essa é uma outra, mas eles estão arrematando bastante no rural. Eles estão com uma equipe específica para o rural, né? Ó, legal demais. É uma boa área aí, né? Um ramo que é pouco explorado e tem muito potencial que pouca gente conhece. E esses imóveis rurais tem que ter uma baita de uma valorização. Tem região aí que está tendo um potencial muito grande e uma demanda aí legal demais. Ó, falamos aqui muita coisa. Aqui estamos com o Leandro, que tem 80 arrematações em 12 estados. Pegou um imóvel de R$ 9.000 a 2.800.000. Então, muita experiência. Leandro, se você começasse agora em leilão de imóvel, tem muita gente que está assistindo aqui que nunca arrematou ou que arrematou o primeiro imóvel, está começando ainda. Que dica você daria aí de orientação para facilitar e agilizar esse processo, né, de arrematação de imóvel? Eu faria o que eu fiz quando eu comecei, tá? Que é garimpar, principalmente na venda online da Caixa, que é onde a gente tem um pouquinho mais de segurança, né? Tá? E procurar aprendizado, tá? Eu indico muito aí, pessoal, vai a Smart, porque foi a minha mudança de vida, foi a Smart, porque me proporcionou eu estar onde eu estou hoje, tá? Bem colocado, principalmente na comunidade e no grupo, tá? Então, começaria garimpagem na venda online, aprender a mexer com Google, com essa parte de localização de imóvel que é ali que tá, eu vejo que tá as principais oportunidades. É saber identificar, fazer bastante pesquisa nos locais, né? E contato. Tem que fazer toda vez que você vai, tem que validar o imóvel. Faz a validação que tudo corre bem. Ó, legal demais aí, ó. Dica de quem tem sucesso. Em um ano e pouquinho, ter 80 arrematações, é que o cara é diferenciado. Então, quem perdeu essa live aqui, perdeu muito conteúdo de qualidade, muita experiência, muitos insights aqui. Não vai ficar salvo. Então, quem assistiu ao vivo aí, teve aí o privilégio de pegar todas essas dicas ao vivo. Então, Leandro, queria agradecer aqui sua participação. Com toda certeza, você é a motivação, é a inspiração para muita gente. A gente às vezes não acha, né? Não percebe que nossas atitudes influenciam outras pessoas, mas influenciam demais. Você é um cara referência dentro da comunidade, conceituado, e fora da comunidade, que vai ser mais ainda com a live de hoje. Então, queria agradecer aqui e deixo aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Pierre. Agradeço a toda a Smart aí, ao pessoal que participou da live. Estou à disposição aí para o que precisarem, tá? Eu até me coloco à disposição aí, eu presto algum serviço até dentro da comunidade aí, dando algumas assessorias para a parte de reforma. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar lá no meu Insta que a gente conversa. E tamo junto. O que precisar, a gente está sempre aí para agregar. Ó, valeu demais. Quem não segue aqui o Leandro, só clicar aqui em cima do lado da Smart e segue lá, que o cara é muito bom na área e conhece demais de reforma. Valeu, Leandro. Obrigado. Um abraço aí. Valeu, galera Smart. Um ótimo dia para todos. Um pouquinho.